Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Daniele Ritz da Silva, curso Licenciatura em História no Centro Universitário Internacional Uninter, no Polo de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul. Sou portadora do RU 2822255 e estou fazendo aqui no YouTube uma série de vídeos aos quais estou apresentando meu estágio supervisionado, diferentes contextos. Desde já peço que deixe seu like, comentem e compartilhem meu vídeo para que meu estágio então ele esteja sendo validado. Não esquecendo de se inscrever também no canal para acompanharem os próximos vídeos. Também peço que vocês ativem o sininho das notificações para sempre estarem sendo avisados quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, gente, o tema proposto para o meu estágio é História e Cinema e a sua importância na sociedade. Como estudar história através do cinema. E no vídeo de hoje, então, eu estarei falando sobre esse assunto mais focado num vídeo explicativo, né, sobre história e cinema. Então, gente, no vídeo anterior eu fiz uma apresentação com conceitos gerais a respeito do estágio, também falei um pouquinho sobre a história do cinema em si. Então, hoje eu vou falar sobre cinema e história em conjunto, essas duas partes. Então, eu vou fazer um breve resumo do que é os objetivos do curso, né? E quais o propósito, por que eu escolhi esse tema. Bom, eu escolhi um módulo de extensão, tá, gente, para estar fazendo, né, toda a elaboração, né, do meu projeto de extensão, pois ele significa a participação ativa do aluno na sociedade em que vive. Por isso, o projeto de extensão, né, ele é sinônimo de impacto social. Esse impacto social ele vai atingir tanto a vida de quem recebe os benefícios do projeto, quanto no cotidiano dos alunos que o integram. Então, tanto eu vou ser beneficiada, quanto vocês que estão assistindo os vídeos. Então, agora eu vou falar um pouquinho porque que eu escolhi o tema História e Cinema e a sua importância na sociedade, como estudar história através do cinema. Bom, eu escolhi esse tema porque a história ela está presente em todos os setores e ambientes da sociedade. Basta a gente observar com atenção e podemos ver, né? No cinema não é diferente, né? No cinema a gente pode encontrar muitas produções cinematográficas, filmes, né? Que caracterizam bem complexo a história, né? Então, esse curso de extensão universitária, né, ele busca como propósito maior que os participantes, vocês, reflitam e entendam a importância do cinema em conjunto à história, para o desenvolvimento intelectual e também cultural, né. Então, além disso, né, esse projeto de extensão, ele conta como justificativa, né, por que eu escolhi, que ele mostra, né, que aprender história não é só através de objetos como livros, sites, é possível também aprender história por meio de contextos diferentes, né, fora do habitual, como no cinema. Então, quando você aprende de uma forma diferente do habitual, você pode desenvolver as suas próprias ideologias e pode aprender também a se posicionar diante de situações diversas de uma forma que você vai ter suas próprias ideias sobre determinado assunto. O nosso curso de extensão universitária, ele também conta com 4 objetivos, tá bom? Eu vou citar um pouquinho brevemente eles também para vocês.
Então, o principal objetivo, o primeiro objetivo, na verdade, todos são importantes, né? É ensinar as pessoas a importância do ensino da história e do cinema. Porque é muito importante a gente saber o que vai agregar para a vida da gente sobre determinado assunto, que no caso é a história e o cinema. O próximo objetivo é aprender a história por meio do cinema. Então eu vou tentar, passar para vocês esses conhecimentos no decorrer dos vídeos. Explicar a história do cinema, que eu já fiz uma breve no primeiro vídeo, tá? Uma breve sobre esse assunto, tá? E vamos ter mais, né? Inclusive hoje. Também vamos aprender, conhecer a evolução do cinema durante a história, que também vai ter um vídeo específico sobre isso e vai ser bem interessante, por isso que é essencial que vocês estejam inscritos no canal para quando esse vídeo for postado, vocês terem acesso a ele rapidamente. Quem não tá no curso, né? Quem está, vai receber os vídeos em primeira mão lá no nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, se você deseja participar de talvez um curso, mais pra frente, deixe seu nome aí embaixo na descrição com o seu e-mail para mim entrar em contato com você, beleza? Em qualquer dúvida que surgir durante o vídeo, peço que qualquer pessoa comente, né, as dúvidas que eu tentarei ao máximo me esforçar para estar respondendo vocês de forma correta, coerente. Claro, vou buscar sempre trazer artigos acadêmicos para vocês nos conteúdos, tá bom? Então, gente, eu vou falar agora sobre o cronograma dos vídeos, tá? O primeiro vídeo foi uma abertura, né? Com apresentação, conceitos gerais a respeito do estágio e sobre a história do cinema, né? O vídeo de hoje, então, vai ser um vídeo explicativo sobre a história do cinema. Também teremos um vídeo sobre a história do cinema, a evolução do cinema, como utilizar produções do cinema para aprender história, que vai ser um vídeo bem interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E também teremos produções cinematográficas inspiradas em momentos históricos e a chegada do cinema no Brasil. E por último, um encerramento com alusão, agradecimentos e posicionamentos finais a respeito do conteúdo, assunto que eu estarei trabalhando aqui com vocês. Então, gente, agora eu vou começar com os conceitos, conteúdos em si a respeito do nosso tema de hoje, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o cinema, que tem uma grande pergunta entre esse contexto, né? Que diz a respeito se é uma indústria ou uma arte. Então, já peço que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham antes de eu começar esse vídeo. Então, a historiografia, durante muito tempo, ela negou, né, toda a legitimidade, né, do filme como sendo um documentário histórico. Ou seja, a historiografia não aceitava que o filme fosse ser considerado como um instrumento para se estudar história, né? Então, uma história de cunho positivista teimava em considerar o cinema como instrumento de distorção do passado, que quando não o falsificava, trivializava somente a partir de 1970, com a Revolução Francesa da Historiografia, ou seja, com a Escola dos Análises e a reformulação do conceito e dos métodos da história, que a historiografia, então, ela passou a encontrar filmes um importante canal através do qual conseguiu, então, aprender os testemunhos, né, de toda a sociedade e de sua mentalidade, de seus costumes e também de suas ideologias. Então, gente, nesse vídeo eu vou tentar justamente tentar, né, através do cinema, abrir uma janela que nos permita, então, entrar em contato com a sociedade, né, norte-americana do início, né, do século XX e, assim, empreender também a análise, né, do nascimento, né, do cinema. Então,
vamos tentar desvendar, então, o significado de alguns paradigmas, né, sobre os filmes, né. Então, vamos tentar esclarecer nesse vídeo também algumas questões, né, ao advento, né, de uma economia programática, né, como chama Gramsci, ao lançamento nosso olhar para o Fordismo, né. A questão da construção da nação americana, a Primeira Guerra Mundial e como não podia deixar de ser o cinema como uma válvula, né, de escape, também formador de uma nova mitologia e simbologia para aquela época e para aquelas pessoas, né. Contudo, antes de começar o estudo da sociedade em si, faz-se necessário esclarecer alguns pressupostos teóricos ao analisarmos as produções cinematográficas com as quais trabalhamos, né. Em primeiro lugar, gostaria de definir o tipo de ideologia que estamos nos imbuindo, já que é o campo que está sendo tratado aqui nesse vídeo, né. Então, tentaremos, como Dub, conceber a ideologia como representação do real, nunca o real em si. E por uma representação ela consegue embarcar a realidade em sua plenitude. É sempre reduzida e formadora de estereotipos, ou seja, né, consideramos o real sempre mais rico de possibilidades e por isso ao lançarmos o nosso olhar para o cinema e para sua influência na sociedade norte-americana, não enxergamos como reflexo fechado, né, e cristalino desta. Assim, o cinema está para a sociedade americana, tal para qual a religião estava para a sociedade europeia no século anterior. Ele representa, então, um modelador, né, ou inconsciente coletivo, através de seus heróis, de suas sagas, de seu glamour. Ele criou uma simbologia e uma forma de se relacionar com o público. E essa forma, né, ela condiz com o receptor e a internalização desse significado. Tem uma missão civilizatória, narrando e atualizando o mito. América para os americanos. Estabelecendo também um código, né, gente, de ética próprio e cumprido uma função expansionalista ao conquista novas fronteiras culturais. Portanto, gente, a pergunta que se faz Mister, pois sua resposta norteará a nossa análise, né? Afinal, o cinema, ele é uma indústria maquiavélica que, a mando da burguesia, controla a vida dos pobres trabalhadores? Ou ele seria uma inocente obra de arte? O que vocês acham? Comentem aí. Então, gente, eu acredito que nenhum nem outro, tá? Na minha opinião, o cinema, ele sim é uma arte, né? Uma arte renascentista, né? Precisa de um mecenas e como qualquer arte é preciso historicizá-la, né? Muitas vezes sua produção tem um quê de industrial, arregimentando, né, em torno de si todo um complexo. Estruturas sociais, políticas, econômicas, difundindo hábitos e também costumes e dessa forma, né, ele influencia toda a sociedade, influencia a mim, a você, a todo mundo. Porque no cinema, né, a gente pode ter contato com muitas obras em si. Então insere-se no mundo, né, da máquina como instrumento de coerção, né, moral, mas isso não o descaracteriza, né, como arte. Segundo George Sadow,
É possível estudar a história do cinema como arte, sem evocar seus aspectos industriais. E a indústria é inseparável da sociedade, da sua economia e da sua técnica. Um segundo. Então, a indústria, segundo os pensamentos de George Sadow, é possível sim estudar a história, então, como uma arte, né? Mas a indústria, ele é inseparável, né, da sociedade. Por quê? Porque, como todo mundo sabe, tudo hoje gira em torno do dinheiro e antigamente não era diferente. Por isso, como eu já citei em outros vídeos, né, grandes empresários, eles que tinham dinheiro para fazer as grandes obras, portanto, algumas não tinham tanto sucesso assim, porque se pensava somente no financeiro, né? E se o cinema, então, ele é uma indústria, o filme ele é uma arte, né? Portanto, esse será o nosso olhar imbuído desses pressupostos teóricos que tentamos ver, então, na sociedade de consumo norte-americana, que levam a um incremento do American Way of Life. No bojo dessa análise, também vamos tentar entender os primórdios do cinema, quanto uma técnica, uma nova relação pode modificar radicalmente, então, toda a percepção humana da realidade. Então, eu vou utilizar aqui uma análise profunda do discurso veiculado através de a imagem, né? Vilipendiar as técnicas utilizadas para a contribuição dessa imagem. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a construção de uma nação. Quando lançamos, então, o nosso olhar, né, para o século XX, né, o início, principalmente, do século XX, lá nos Estados Unidos, né, a gente percebe, né, uma grande quantidade de fatos que levam a uma exacerbação do patriotismo nacional. Ou seja, a Primeira Guerra ela foi obviamente dos fatos principais, visto que o poder de união nacional contra um outro desencadeado pela guerra, assim fazia-se imperativo construir e reiterar a ideia de nação para um povo evidentemente múltiplo em suas origens. Nesse contexto, insere-se o filme O Nascimento de uma Nação, um dos pais do cinema americano, né? Nele podemos a gente ver também logo a vinda, né, de uma linguagem cinematográfica, né, que serviu, né, de uma certa forma como um modelo, né, para os próximos filmes que iriam ser lançados mais tarde. Dessa forma, esse filme ele representa para a sociedade em si, principalmente para o cinema mundial, um paradigma, né? E principalmente, né, para o hollywoodiano, né? Os de Hollywood, né? O filme é produzido em 1915, portanto, um ano após a eclosão da Primeira Grande Guerra na Europa, nos mostra o cineasta percebendo uma ideia de nação. Foi escolhido para esse trabalho por sua extrema repercussão, né, nos Estados Unidos, sendo o primeiro, né, na utilização dessas diversas técnicas de filmagem, né, como o close, mas principalmente para evidenciar o racismo extremado que acompanhava de perto a formação de uma nova sociedade de consumo em massa. Essa época noticia o crescimento das atividades de Ku Klux Klan no sul dos Estados Unidos, uma associação branca de combate violento a qualquer tentativa negra de exercer seus direitos. Não obstante, a realidade para a população negra naquele tempo ainda era mais cruel, visto que enfrentamos o racismo institucionalizado, né? As leis de Jim Crow consubstanciavam, né, o ostracismo racial, impedindo os negros de frequentar, estudar ou trabalhar em lugares destinados à população branca. Então, gente, o que eu posso dizer sobre o Ku Klux Klan,
no sul dos Estados Unidos, tá, gente? Era uma forma de racismo muito, muito, muito horrível, tá, gente? Eles tentavam, em seus movimentos, fazer que os negros, né, eles não tivessem nenhum direito a nada. Não podia frequentar a sociedade, não podia estudar, não podia trabalhar, nada. Por quê? Porque eles consideravam que isso eram direitos da população branca, tá? Se vocês pesquisarem sobre esse movimento, vocês vão encontrar, tá? Existem vários relatos sobre isso. Até há pouco tempo, houve um caso na internet em que uma mulher, ela comprou um Kinder Ovo, né? E ela achou um bonequinho assim no Kinder Ovo que fazia uma referência a esse grupo, né? E claro que ela ligou pra polícia, né? E hoje em dia não se fazem mais, né? Então, gente, essa perspectiva, né, do cinema, ele faz até referência a isso, por isso que é muito importante essa temática na sociedade, né? Porque a gente, além de trabalhar o cinema, a imagem, vários aspectos, né, referentes à história, né, a gente trabalha ainda mais uma questão que é a do racismo, né, que é uma questão ainda muito evidente no Brasil e no mundo que ainda não foi totalmente resolvida, né, infelizmente. Então, portanto, por meio desse filme, como o nacionalismo americano nasce sobre o véu do segregacionismo, contudo, seria uma reducionismo, encarar a ideia de nação, de Griffith com um pensamento geral de toda a sociedade. É importante salientar também, então, a classe social, o lugar social desse agente da história do cinema, pois a sua concepção no mundo está ligada a essa origem. O filme ele é um olhar sobre o meio social imbuído de pressupostos e preconceitos ligados àqueles que o criaram. Não queremos, então, aqui desvelar a intenção de autores, mas segundo Martin Jones, ninguém tem a menor ideia do que o autor quis dizer, muito menos o propósito do autor em domínio completo do significado da imagem. Mas é preciso inserir certos dados autorais para que percebamos que o filme ou a arte não é uma invencionice maluca que nasce do nada. Ela possuía uma materialidade no cotidiano e na realidade do autor. Então, gente, o nosso diretor, especificamente, é um sulista, filho de um aristocrata falido após a Guerra de Secessão, né? Além de ser evidente a pegada a valores protestantes. Tanto isso explica o ressentimento quanto o norte que perpassa a película. É um filme institucional, uma vez que legitima o racismo do Estado transformado os negros historicamente em inimigos da nação. Um outro grande sucesso do nosso diretor foi Intolerância, de 1916, uma onde contra as barbaridades do entre guerras, tá? Ademais, o cinema também dessa época, né, era um fato novo que começava a atrair grandes investimentos, né, de banqueiros, né, para a indústria, né? E Griffith, ele foi um dos primeiros diretores dessa época, no entanto, onde o cinema ainda era vislumbrar as possibilidades, né? E lucratividades, né? Atividades e utilizar uma técnica de montagem de sequências de forma industrial. Nessa perspectiva, o diretor é considerado o criador de uma linguagem própria do cinema, né? Que ditou a regra da indústria hollywoodiana, né? Ele inaugura também a utilização do flashback, né? Do close, movimentos de câmera que privilegiava, né? A dramaticidade, né? E um tipo de narrativa peculiar, né? Que ainda hoje também é bastante utilizada. Então,
O cinema mudo, né, que a gente também abordou no vídeo anterior, teve sua aurora, né, na Europa, né, com os irmãos Lumière, né, apresentando pequenos documentários sobre o cotidiano da cidade, né. Então, isso a gente já comentou no vídeo, então eu não vou falar muito sobre isso, né. Então, os documentários deles falavam sobre a chegada na estação de trem, né. Então, foi experimentado na época a sua apoteose, né, de montagem narrativa feita a partir de Griffith, diretor que transformou seus filmes em sucessos absolutos de público em seu tempo. Após esses preâmbulos, né, fundamentais, começamos a análise de filme em si, né. Se conseguimos transportar os horrores, né, da guerra para as mentes, esse trabalho não terá sido em vão. A partir daí passa a nos mostrar as terras do sul, no Piedmonte, explicando o posicionamento do diretor quanto a esse lugar onde a vida é bela. A harmonia nessas terras reina, os escravos negros vivem em condições de subserviência amistosa com os brancos. Aí o racismo ele já tem diminuído. Duas famílias amigos se encontram, a família sulista Cameron e a família nortista Stoneman. Ressalta-se, contudo, que o chefe da família Stones é um membro da Casa Nacional dos Representantes e não compartilha amizade do filho com a família sulista, não estando ele presente um encontro que dará sem maiores transtornos com Margaret, a filha mais velha de Cameron, que se apaixona pelo filho mais velho dos Stones, né? As duas famílias se despedem ao longo e após aparece em cena o presidente Lincoln assinando a proclamação da emancipação de 1863. Uma grande festa dos negros sulistas é vista na tela, tanto os irmãos Stone quanto os irmãos Cameron partem para a guerra. No campo de batalha, os irmãos caçulas atiram um no outro e se reconhecem, morrem abraçados numa cena impressionante. Ben, filho mais velho dos Cameron, é um dos líderes da Confederação dos Estados do Sul. Quando o norte ataca o Piemonte, os confederados vão em sua defesa e perdem a batalha, mas como não podiam deixar então de ser perdido bravamente lutando até o fim. Ben é capturado e levado a uma enfermaria onde ele conhece a filha mais velha dos Stones e se apaixona por ela. É ela que o salva seu destino da morte por ser um prisioneiro de guerra, chamando a mãe de Ben para implorar a Lincoln a vida do filho. Nessa parte aparece um intertexto muito interessante, o papel da mulher, e logo após surge a irmã de Ben chorando na casa pelo possível destino do seu irmão. Podemos perceber então uma visão altamente machista, né? E moralista, né? Ou seja, o papel da mulher que se restringe, né, somente ao lar, né? Limpar a casa, não pode trabalhar fora, não pode fazer nada. Aos apelos da mãe, né, que comovem o presidente, né, que concede a ele a liberdade, né? Então aí a gente vê a figura de Lincoln como um chefe bom, né, bondoso, né? Então ao voltar à cidade junto com sua amada, o jovem Ben ele encontra como muita coisa diferente. Os negros agora se dirigem desrespeitosamente aos brancos. Vemos por duas vezes a marcante diferença entre o comportamento dos sulistas e dos nortistas, né, diante da presença de negro como igual. Em uma das vezes, a menina Stoneman aperta a mão do negro Ben e se recusa a sequer olhar para ele. A mesma situação se repete com a irmã caçula de Ben. Em 14 de abril de 1863, Lincoln é assassinado e a cena é apresentada na tela com a morte de Lincoln. Stoneman se transforma no maior poder da América, conferindo mais liberdades aos negros e inclusive direitos ao voto.
Lynch, um negro, é apresentado como o braço direito de Stones do Sul e é apaixonado pela sua filha. A indefesa minoria branca é impedida de votar pelos negros e Lynch se elege. A opressão e a anarquia negra contra os brancos é evidenciada com cenas de negro matando branco e de desordem. A jovem Madeleine morre ao se atirar de um precipício por causa de uma perseguição de um negro, que aliás só queria se casar com ela. Triste com a morte da irmã, Ben tem a inspiração que irá salvar o sul da anarquia negra, a Ku Klux Klan, e o primeiro ato de vingança é contra o algoz de sua irmã, Lynx, que aparece como covarde, beberrão e vingativo. Rapta a filha de Stones, pois a quer como sua esposa. Os negros que permaneceram subservientes aos brancos, assim como na época da escravidão, saudados pelos filhos como almas fiéis. Uma cena mostra bem como a figura do negro no filme de Griffith é estigmatizada, né? Um branco luta no bar contra 6 negros e ganha briga, revelando-se a visão de que os brancos são fisicamente superiores aos negros, mas no final da luta é assassinado pelas costas por um negro, exorcitando-nos na covardia negra. O final triunfante do filme nos mostra bem, com centenas de cavaleiros brancos encapuzados salvando sua amada das mãos negras de Lynch, salvando também todo o sul da tirania negra. Ora, o filme legitima os atos cruéis contra os negros de sua narrativa e são historicamente culpados e merecedores dessa crueldade. Isso numa época de crescimento do Ku Klux Klan era extremamente perigoso aos brancos que confiassem nos negros, né? No filme, norte-americano, Stones e sua filha foi explicitado e o quanto são poucos confiáveis, tanto para cargos públicos quanto para as pessoas. O nascimento de uma nação deixa claro e evidente que o negro tem seu lugar na sociedade americana, o de servir o branco. Ora, marca evidente exclusão racial no filme está na utilização de atores negros que representaram os principais personagens negros. Esses detalhes nos revelam que os negros americanos estavam interditadas as condições e oportunidades de ingressar na indústria cinematográfica por questões evidentemente racistas, e ao mostrar um filme no qual a maioria dos personagens negros são interpretados por atores brancos, ou se o cineasta nos passa a imagem de uma nação branca, né? Que aliás parece seu intento, seu ideal de nação. Nesse aspecto, nosso diretor está apenas de acordo com as teorias racialistas de sua época que saudavam a superioridade, né, da raça branca em detrimento das raças inferiores, como se inseria obviamente, né, a raça negra. A tentativa então de construir uma ideia de nação branca não foi exclusividade somente da norte-americana, né, perpassando a políticas como na Argentina, em Cuba e também no próprio Brasil, né? Que o Brasil ele foi um dos últimos países, se eu não me engano, né, a abolir, né, a escravatura, né, a escravidão no Brasil, né? Acho que foi um dos últimos países, se eu não me engano. Porém, os negros norte-americanos, né, eles lutavam, né, fortemente, né, contra esse ideal. Em 1910, a National Association for the Advancement of Colored People, a mais importante organização de luta contra os direitos, né, dos negros no país, e defendia a cultura negra através do jazz e do blues, que nos anos 20 transformaram em linguagem crítica contra toda a exclusão, né, do negro, né, essa exclusão racial. Então, a figura da mulher é posta no filme também como cuidar do lar e de seus malogros. É preciso salientar que apenas em 1920 é aprovada a emenda constitucional para o sufrágio universal feminino. Portanto, à época da produção do filme, as mulheres estavam em plena luta pelos seus direitos, né? Eu sutil observação do papel feminino feito pelo filme. Talvez nos revele, né, como elemento masculino encarava essa luta.
A cena revela o moralismo explícito no que diz respeito aos fatos das mulheres estar saindo de casa para inventar o mercado de trabalho, fato esse que exacerba, né, com a entrada nos Estados Unidos na Primeira Grande Guerra. A oposição masculina, aliás, foi apenas uma vicissitudes que o movimento sufragista feminino teve de enfrentar, mas o voto para as feministas era fundamental, visto que sua luta pela justiça social seria uma arma decisiva para influenciar os políticos. O filme nos revela também um pouco da oposição masculina, reiterando-a e apoiando-a. Assim, espero que tenhamos deixado claro quando o filme analisado revela sua época e como ele é importante para perceber o tipo de nação que se pretendia, então, construir. Contudo, historicamente, não revelia, né, aos nossos pequenos atores sociais, negros e as mulheres. Então, gente, Griffin, ele tinha, né, todas essas perspectivas, né, nesse filme, né, que falava muito, né, sobre essa questão do negro, né, e da mulher, né. Além desse filme, ainda dirigido por Griffith, a gente pode encontrar muitos outros filmes que ainda decorrem de fatos históricos, não só como a luta da mulher, a luta dos negros e todas essas questões raciais e preconceituosas, né? A gente pode encontrar muitos filmes que eu vou citar em outros vídeos, tá? Só fiz esse como um exemplo para vocês que dizem respeito a toda essa associação, todas essas circunstâncias, né, que a gente pode encontrar na sociedade. Bom, gente, tá tremendo um pouco a câmera, porque eu tô com meu cachorrinho aqui no meu colo, porque senão ele vai ficar latindo e não vai deixar eu gravar, tá? Se tiver também alguns barulhinhos, é porque tá tendo uma construção aqui em frente de casa, então não tem como eu mandar eles parar, né? Então vamos ter que aguentar até o fim do vídeo. No vídeo anterior não tinha porque tava chovendo, então não teve como eles trabalhar, então não teve barulho, né? Embora eu acho que tivesse alguns ruidinhos, sim. Então, gente, deixa eu voltar ao assunto, né, que eu fugi um pouquinho. Então, toda essa questão, né, racial, os preconceitos em si, direito da mulher, é repercutida em filmes. Então, a gente pode trabalhar, né, através de buscar, né, conhecimentos nesses filmes e tirar as melhores partes para a gente estudar a história. Como essas produções de Griffith, elas mostram pra gente toda uma perspectiva social da época, né? Nessas questões que ele trabalha, né? Então, ele mostra o que estava acontecendo na época, a luta pelos direitos das mulheres, a luta pelos direitos dos negros, mostra a raça branca como a melhor, né? A única que deveria existir. Mas isso são questões que devem ser trabalhadas também na história, porque são fatos que aconteceram e ocorrem até hoje, né? A mulher como submissa ao lar e os negros sofrem de preconceito, né? E muitas vezes não conseguem empregos também por causa desse aspecto também. E esse Ku Klux Klan assim existiu, tá, gente? Esse fato do que não deram a verdade também, tá? Ocorreu. E é uma questão bastante polêmica, tá? Então, gente, o cinema e a história, eles têm desenvolvido relações bastante íntimas desses primeiros filmes que começaram a surgir, né? E alvorecer, né, do século XX, né, de fato que os dois campos, né, de atividades daí da criação humana não cessaram, né, de
a intensificar, né, processivamente as suas possibilidades de interação à medida que o cinema ele foi filmando como a grande parte da arte da contemporaneidade, né? Como a música, o teatro, a literatura, a fotografia e as demais artes visuais, o cinema ele terminou por vir a constituir, né, a partir de si mesmo, uma linguagem própria de uma indústria também específica, e a partir disso não cessou de interferir na história contemporânea, né, ao mesmo tempo que seus discursos, suas práticas se foram transformando com essa mesma história contemporânea. Eis que a raiz de um complexo de jogo de inter-relações possíveis tem permitido que o cinema ele mostra simultaneamente como fonte, tecnologia, sujeito e meio de representação para a história. No seu aspecto mais redutivo, o cinema, incluindo todos os seus imensos conjuntos de obras, né, cinematográficas, né, que já foram produzidas muitos, né, e também práticas, né, de discursos que se estabelecem sobre elas, né, podemos considerar nos dias de hoje, né, uma fonte primordial e inesgotável, né, para o trabalho historiográfico, né, a partir de uma fonte fílmica, né, a partir de um filme, é possível, né, fazer uma análise de discursos e práticas cinematográficas a diversos contextos contemporâneos, né, ou seja, dessa forma, né, a partir dos filmes, os historiadores eles podem aprender uma nova perspectiva própria da história, né, do século XX, da contemporaneidade. Também, né, é possível, né, aos historiadores políticos e culturais podem examinar, né, as diversas, né, usos, né, e recepções e também apropriações dos discursos, práticas e obras cinematográficas, né. Para além desses fatos mais evidentes, né, que o cinema, enquanto uma forma de expressão cultural especificamente contemporânea, fornece fontes significativas, grandes e muito valiosas para os estudos históricos sobre a época em que foi ou está sendo produzido, né? Outra relação fulcral entre história e cinema pode aparecer através desse última representação. O cinema, então, não é apenas uma forma, né, de expressão cultural, mas também pode ser considerada, né, uma forma de representação. Através de um filme se pode ser representado qualquer coisa, né, como eu estava falando, a gente pode representar, né, a luta pelos direitos dos negros, a luta pelos direitos das mulheres. E além disso, a gente pode ainda compreender a história, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, momentos renascentistas, o romancismo, vários aspectos da literatura também, entre outros contextos. Basta a gente saber o que a gente está estudando e se a gente está fazendo de forma correta, de forma coerente. Então, a história do cinema, então, ele me interessa, né, particularmente a possibilidade de uma obra cinematográfica funcionar como um meio de representação ou como um veículo intérprete de realidade histórica específica, ou até mesmo como uma linguagem, né, que se abre livremente para a imaginação histórica. Nesse caso, né, a gente pode considerar como os filmes históricos. Como um conceito de filmes históricos, a gente busca, né, dizer que são aqueles que
que retratam, né, momentos, né, momentos, né, de processos históricos, né, que também podem ser eventos baseados em momentos da vida de algum determinado personagem ou de algum determinado momento na história. Além dos filmes históricos e dos filmes com uma ambientação histórica, né, ainda é possível encontrar uma outra possibilidade, né, a modalidade, né, que é o tipo de relação de cinema e representação histórica, é o documentário histórico, também é discutido, né, que pode ser definido mais especificamente como um trabalho, né, de representações históricas através de filmes, seja pelo rigor documental em que se apoiam ou pelo fato, né, de que neles o fator estético, né, é deslocado para o segundo plano e não conduz que somos da narrativa ou construção fílmica. Dessa maneira, enquanto o filme histórico narra criativamente um evento ou processo histórico, tomando para um enredo documentário histórico, analisa os acontecimentos de maneira dos historiadores, comparando depoimentos, fontes, sobrepondo imagens da época, analisando situações através da lógica historiográfica e do raciocínio hipotético dedutivo e encaminhando uma série de operações que são algo similares àquelas das quais os historiadores lançam mão ao examinar um processo histórico em uma obra historiográfica em uma forma de livro. Assim, no entanto, né, a gente pode encontrar, então, esses três pressupostos, né, que é o documentário histórico, né, os filmes históricos e os filmes de ambientação histórica. E eles têm essas pequenas diferenças que eu acabei de citar para vocês. No entanto, é necessário fazer uma análise para descobrir qual que é o que a gente quer trabalhar, né, e estudar, e qual que condiz mais com a nossa realidade. Então, sobre os filmes históricos e filme com ambientação histórica e também documentários históricos, entre os tipos que podem ser mencionados, podemos dizer que essas três modalidades fílmicas relacionadas com a história se considerada aqui como objeto de conhecimento corresponde respectivamente na literatura ou romance histórico propriamente dito, a obra de ficção com uma ambientação histórica e suas próprias representações históricas, produzidas pelos historiadores profissionais ou diletantes. Então, sobre esses tipos de filmes de história, é importante ressaltar que eles possuem uma dupla natureza, né? Uma espécie de duplo vínculo em relação histórica, além de serem fontes de extrema importância, né, para a gente conhecer melhor alguns processos históricos, né, diversificados, né, da sua época de produção, tais como, aliás, ocorrem os filmes, né, os demais filmes, os filmes de história são fontes primordiais, né, para o estudo, né, das próprias representações históricas. Nesse sentido, além da possível, nesse tipo de fonte cinematográfica, estudar a história, é possível estudar a partir das próprias representações e concepções historiográficas, discutindo a história nos seus diversos níveis.
Pode-se dizer que através dos filmes e histórias de diversos tipos, o cinema começa a penetrar de diversificadas maneiras do próprio mundo dos historiadores e não apenas do mundo de conhecimentos históricos, que os historiadores examinam como algum tipo de distanciamento. Então, essas possibilidades que eu acabei de falar, né, apresentadas de relacionar o cinema e representações históricas, né, eles levam a pensar uma terceira relação importante, que agora aparece através da mediação dos saberes pedagógicos e educativos, né? O cinema, através de sua produção física e não apenas documentários históricos, ele também pode ser utilizado para ensinar história ou ainda veicular e até impor determinada visão histórica. Entramos aqui em uma possibilidade de apreensão das relações possíveis entre cinema e história. Então, os historiadores podem estudar então os usos políticos e educacionais que têm se mostrado possíveis através do cinema, como de igual maneira os pedagogos e também professores de história podem utilizar o cinema para difundir então o saber histórico e historiográfico de uma determinada maneira. Então, sobre as possibilidades de poder, então, estar trabalhando o cinema com relação à história e podermos aprendermos sobre fatos históricos. Então, além dessa possibilidade, né, de representação historiográfica, é importante ressaltar que a filmagem pode funcionar como instrumento também de pesquisa para a prática de práticas historiográficas, tendo como produto final, ou seja, um filme ou um livro. Assim, o uso do gravador e da fotografia veio para trazer instrumentos importantíssimos para antropólogos e sociólogos dos últimos tempos. As práticas cinematográficas vieram trazer também contribuições fundamentais ao acenarem com as possibilidades então do uso da filmagem nas pesquisas ligadas. Desculpa, gente, que o cachorro tá bem louco aqui. Nas pesquisas ligadas às ciências, nas possibilidades do uso da filmagem e nas pesquisas ligadas às ciências humanas. Aqui, então, a gente considera que as filmagens, elas permitem a captação de imagens, sons e movimentos para uma posterior, então, análise. O cinema, assim, apresenta, então, como uma tecnologia adicional para toda a história oral, acrescentando uma nova dimensão à coleta de depoimentos, mas também para instrumentos e modalidades históricas, como a história da cultura, material ou história cotidiana. Basta pensar na filmagem de estruturas urbanas para posteriormente, então, vir a analisar, né?